quando a ciência coloca a origem do universo numa grande explosão, que teria ocorrido há 13,7 bilhões de anos, está, de certa forma, viajando na direção do tempo passado. Esse tempo é imaginário, pois o passado não existe mais. Quem nos permite fazer esta viagem ilusória é a radiação cósmica, pois ela tem uma velocidade fixa e limitada em 300 mil km por segundo. Quando se trata de distâncias astronômicas a serem percorridas, a luz demora demais. Parece uma lesma turbinada. Não se sabe nada sobre o caminho que essa radiação do Big Bang pudesse ter percorrido no espaço antes de nos alcançar na Terra. Como o tempo que nos separaria da hipotética singularidade resultaria de uma avaliação indireta ou de uma forma de rastreamento remoto de informações, esse tempo somente poderia ser concebido a partir do momento presente. Neste caso, o tempo que nos separaria do Big Bang parece estar contido no próprio observador, por um princípio de exclusão de acesso direto. Por isso, a radiação cósmica, utilizada no rastreamento, é chamada de fundo. Quando se trata de acesso direto, existiria um vazio de informações no espaço, pelo menos até que a radiação, portadora das informações sobre o Big Bang, permitisse a virtual inversão da seta do tempo, junto a nós. A extensão dessa lacuna, segundo a ciência, seria de 13,7 bilhões de anos. Quando iniciássemos o rastreamento remoto das informações, estaríamos colocando o marco zero do tempo no nosso presente, e não junto ao Big Bang. Outra curiosidade é que quando se rastreia um evento distante, através da sua luz, como seria o caso do Big Bang, estaríamos vendo esse evento instantaneamente, mas com a aparência que ele tinha no passado. É como se viajássemos no tempo e assistíssemos, em tempo real, o que teria acontecido no nosso passado. Essa ilusão acontece também quando você olha para o céu noturno e vê o brilho das estrelas. Geralmente não nos damos conta disso, mas a nossa memória parece nos colocar em dois lugares ao mesmo tempo. Você está no presente, mas assume o tempo das estrelas, na abóbada celeste, como se esse tempo estivesse cursando aqui e agora. Graças às suas imagens, deslocadas no tempo e vistas em defasagem, as estrelas se apresentam, para você, com a aparência que tinham no passado. Inicialmente, Einstein tinha razões para pensar que o universo seria estático, na sua origem. Com o advento do desvio para o vermelho da radiação, mostrando a luz da maioria das galáxias tendendo para o infravermelho, Einstein capitulou de vez. Achou que teria cometido o maior erro da sua vida. No entanto, a teoria inflacionária prevê que toda a matéria que vemos se expandindo no presente teria estado concentrada em um único ponto do espaço, menor do que o furo de uma agulha. Até o momento do Big Bang, o espaço e o tempo não existiam. Esse ponto do espaço, de alta temperatura e densidade extrema, poderia ser considerado como sendo o centro, o marco inicial do movimento expansionário. Ele é normalmente concebido como sendo um ponto isolado, mas o centro também poderia ser um plano bidimensional. Alguém que pudesse ter consciência da sua posição, num lugar plano como esse, em qualquer direção que olhasse, veria o brilho de todas as estrelas ao mesmo tempo, e o céu seria totalmente iluminado. O registro de um lugar como esse seria impossível para nós, porque, para interagirmos com o universo, dependemos da nossa memória e, consequentemente, da existência do tempo. Num espaço plano o tempo não existiria, porque mesmo que ele existisse, não poderia ser medido diretamente. Portanto, tudo indica que o Big Bang teria ocorrido apenas no campo das informações, e junto com o início dos tempos, tal como se evidencia na nossa dependência, em relação à radiação cósmica de fundo. Vamos supor que todas as galáxias estivessem sobre o mesmo plano bidimensional, ou sobre um único ponto do espaço, menor do que o furo de uma agulha.
Nesse caso, seria preciso desdobrar esse local em 3 dimensões, para que ele pudesse ser percebido pela nossa memória. Para que o tempo fosse acrescentado ao espaço, este último teria que se curvar. O tempo daria profundidade ao espaço, como se pode constatar facilmente na figura do cone de luz futuro dos eventos. Quando o tempo tivesse o seu início, o Big Bang passaria a contar com o seu próprio cone de luz futuro. Para quem avalia a partir do momento presente, o que está no futuro não existe, porque ainda não aconteceu. Assim, o tempo e a profundidade do espaço somente poderiam ser concebidos depois que houvesse a inversão da seta do tempo junto a nós, no presente. Antes disso, o tempo não existia. Como esses conceitos costumam ser muito abstratos, procuramos criar imagens que facilitem a compreensão. Segundo prevê a teoria, durante o movimento expansionário, no pós-Big Bang, o espaço teria assumido um comportamento semelhante ao de uma tira de borracha. Ele teria começado a se esticar de forma contínua, afastando as galáxias entre si, com velocidade e aceleração constante. Esse modelo apresenta muitos problemas, que têm infernizado a vida dos astrônomos. Se você estica um elástico, cria tensão entre as suas extremidades, e tem como resultado um aumento da energia potencial elástica. A força resultante aponta no sentido contrário ao do esticamento. Assim, se o espaço estivesse se esticando no pós-Big Bang, as galáxias tenderiam a se colapsar sobre o ponto inicial, em movimento retrógrado. Tentou-se encontrar uma solução para o problema, imaginando uma energia que pudesse superar a força da gravidade. Ela foi chamada de escura, porque até hoje ninguém conseguiu comprovar a sua existência. O projeto Imagens do Universo defende a tese de que o universo seria mesmo estático na sua origem. No entanto, essa posição de repouso do espaço, onde não haveria forças atuando, não poderia ser apreendida pela nossa memória. Mesmo que o movimento absoluto não existisse entre as galáxias, para vermos as suas estrelas brilharem no céu noturno, o tempo teria que promover um movimento relativo e contínuo entre elas. Em caso contrário, a vida inteligente não poderia ter surgido no universo. O modelo de um balão de aniversário, em que pintamos alguns pontos na borracha, representando as galáxias, ilustra que elas não abandonariam as suas posições, enquanto o balão inflasse. O movimento seria apenas relativo, pois seria o espaço entre as galáxias que estaria se esticando, de forma velada. O único modo de se superar a controvérsia do universo estático seria considerar o espaço como sendo alguém que fosse enviar uma carta para um amigo que morasse num outro país. Com o advento da internet, isso não existe mais nos dias de hoje, mas serve para ilustrar. O espaço, no papel do remetente, não iria fazer a entrega da carta pessoalmente. Para isso, ele lançaria a mão de um mensageiro. O escolhido para o trabalho, no caso do espaço, seria a radiação cósmica. Quando o amigo recebesse a mensagem, contendo as informações sobre o Big Bang, o tempo estaria se interpondo entre os dois, e o espaço remetente ficaria fora do processo. Se considerássemos que a luz estaria atuando na forma de um mensageiro, isolando o espaço no papel de remetente das mensagens, muitas questões sobre o universo poderiam ser respondidas satisfatoriamente. Mas, para isso, precisaríamos entender como o mensageiro se comporta, pois o seu comportamento iria substituir o do espaço. A luz e o espaço parecem formar um todo contínuo. Na verdade, a ciência postula que o contínuo seria formado pelo tempo e pelo espaço. Porém, como não temos como avaliar o tempo que nos separa das estrelas, sem o concurso da luz, teríamos aí um triângulo amoroso. O espaço se esticará, se a luz disser que sim.
Embora esse efeito seja normalmente estendido também para o espaço, a luz é que se esticaria, desviando-se para o vermelho. Essa seria a base das teorias inflacionárias. A luz é a ferramenta que nos permite avaliar a geometria do espaço. Isso é feito indiretamente, pois, devido à sua velocidade limitada, a avaliação é feita sempre com atraso. Sabe-se que a massa do Sol seria capaz de desviar a luz de uma estrela distante que passasse nas suas proximidades. No caso, a curvatura ao redor do Sol estaria sendo avaliada pela luz, e não pelo próprio espaço. Assim, não temos como afirmar, com segurança, se a curvatura foi gerada pela massa do Sol, ou pela ação independente do próprio espaço. Graças à luz, avalia-se também a composição química das estrelas, as suas posições no espaço, e o seu afastamento no tempo. Até mesmo a existência de um buraco negro é avaliada pelos efeitos indiretos da sua gravidade sobre a luz. Resumindo, somos verdadeiros escravos da radiação eletromagnética. O comportamento da luz, e de todas as outras formas de radiação, é ilustrado no modelo do conjunto massa-mola. Falamos constantemente desse modelo nos vídeos de imagens do universo, devido à importância do comportamento do mensageiro do espaço. O movimento harmônico que a luz executa apresenta 3 estágios, que normalmente são estendidos pela ciência para o próprio espaço. Halliday e Resnick sugerem que a gravidade atuaria nos moldes do conjunto citado. Imagine um bloco ligado por uma mola a uma extremidade fixa. Essa mola poderia estar em repouso, ser esticada ou contraída. Para a física, 2 corpos com massa, que estivessem infinitamente distanciados um do outro, seriam interligados pela mola do espaço. Essa mola estaria em repouso no infinito. Na medida em que a distância entre os corpos fosse diminuindo, a mola do espaço entraria na sua fase de contração, e a energia potencial, antes nula no infinito, iria decaindo paulatinamente. Não poderia haver aumento da energia potencial entre corpos celestes no espaço-tempo, pois esse aumento seria esperado somente durante a fase de esticamento da mola do espaço. Essa dificuldade ainda não foi superada pela teoria inflacionária.